Olá a todos, sejam todos bem-vindos à aula de Os 4 Princípios Básicos do Design, regravação! Claquete! Ok, os 4 princípios básicos do design é aquela aula que você vai assistir uma vez, assistir 2 vezes, reassistir ela porque você não precisa necessariamente comprar ou fazer um curso de design se você não quer se tornar um designer profissional. Se você quer ser um designer profissional, então pode comprar minhas aulas completas. Se você não quiser e quiser apenas entender como o design funciona ou melhorar suas produções gráficas, eu recomendo que você assista essa aula gratuita agora, que eu estou disponibilizando para vocês aqui na plataforma The Bridges. Qualquer coisa, o primeiro vídeo eu explico melhor como a plataforma funciona e a logística daqui. Só que essa aula é para você que não é designer ou está começando na área, mas quer entender como que eu deixo minhas obras mais bonitas, como eu faço qualquer trabalho esteticamente mais bem feito. E esses 4 princípios vão te ajudar bastante. Então, bora pra aula. Já começando com o primeiro princípio, que é o princípio da proximidade. Então esteja sempre em mente que elementos que possuem uma certa coesão devem se manter próximos, que fazem parte de um grupo. A mente humana acaba separando objetos e agrupando eles, acaba fazendo agrupamentos de objetos similares. A aula de gatilhos mentais e similaridade está aqui do lado. Uma coisa importante que a proximidade ajuda é no movimento dos olhos. Tem uma coisa que quanto mais a gente movimenta os olhos, quanto mais a gente acaba movimentando os olhos, mais cansado a pessoa acaba ficando. É um cansaço bem leve, mas isso acaba influenciando quando você tem um material gráfico muito denso, como uma revista ou mesmo um catálogo. Uma sequência lógica que você deve seguir é da similaridade que eu já expliquei, que é quanto mais lógicos, ou se eles tiverem uma coesão entre si, você acabe juntando eles em grupos. E tenha referências, uma coisa que eu sempre vou falar aqui é para vocês terem boas referências do que fazer e do que não fazer dentro do mundo do design gráfico. Eu acabei tirando algumas imagens dessa aula de um livro chamado Design para quem não é designer, que ele explica justamente esses 4 princípios junto com mais alguns outros que eu vou abordar mais para frente. Só que iniciando aqui o conceito de proximidade, entenda esses 2 exemplos presentes aqui no slide ao lado. Primeiro eu tenho floresta do município de Redwood, e eu tenho esse pequeno banner de como ele foi feito. Isso aqui poderia ser enviado por carta, em revista ou mesmo por e-mail. Só que embaixo dele eu tenho um redesign. A pessoa refez, alterando os elementos de uma forma que ficasse mais agradável. E eu quero lhes explicar quais elementos são esses. A ideia de proximidade faz com que os títulos se mantenham próximos, existe um alinhamento, eu vou explicar isso um pouco mais para frente também, que mantém todos os textos a uma linha, a um eixo invisível que a gente acaba criando para tornar essa ideia de leitura muito mais fácil. Eu queria que vocês olhassem agora e vissem o quão mais fácil é perceber o de baixo. E agora eu queria que vocês percebessem nesse exemplo aqui como a disposição dos elementos está mais fácil de ser lida. O que acontecerá na floresta do município de Redwood? Universidade do Oeste, Extensão Cooperativa, agosto de 1996. Perceba que no segundo exemplo é muito mais fácil e fluida a leitura. E que no primeiro exemplo, que no caso é o exemplo errado, a gente acaba tendo que movimentar muito os olhos. Aliás, esse lance de movimento dos olhos é uma dica que eu estou dando para vocês, porque ela ajuda na compreensão de, ok, se tiver muito difícil, talvez eu deva reajustar os elementos aqui. Uma coisa que as pessoas têm dificuldade de trabalhar são espaços em branco. Nesse caso aqui, perceba que no segundo dele eu tenho um espaço em branco, bem nessa areazinha aqui embaixo. E espaços em branco não é ruim, espaços em branco não devem ser preenchidos. Espaços em branco devem ser trabalhados de uma forma lógica. Porque o que acontece? O importante nesse material gráfico aqui é que você leia, que você entende, que você interprete a mensagem. O design está apenas aqui para deixar as coisas mais organizadas. Aliás, a base de todo design é realmente deixar as coisas organizadas. Eu quero que você entenda. Não é para revolucionar. O design que eu vou ensinar para vocês não é o design para revolucionar o mundo, é o design para poder fazer bem feito. Aliás, esse é um bom nome, design para fazer bem feito. Basicamente, organização que eu vou ensinar para vocês, né? Então, o primeiro já entendemos que ele está muito espalhado as coisas, não está tão bem agrupado. No segundo, temos essas proximidades de elementos importantes e interessantes. Também foi mudada a fonte, também foi dado importâncias diferentes a cada fonte. O que eu quero dizer com importância?
Perceba que no segundo, as fontes têm quase o mesmo tamanho, exceto o título e o que está em cima do título, porque você tem Floresta do município de Redwood, essa é a parte em destaque. O que está em destaque é o título, o resto é só informações complementares que estão lá para explicar a pessoa o que vai acontecer, ou se for um evento, né? Ou explicando essas demais nuances que acabam tendo. O que eu vou explicar para vocês agora é o próximo conceito. E para um exemplo mais atual da ideia de proximidade, eu tenho aqui o jornal Super, que é um jornal da região de Minas Gerais. Aliás, estou falando agora de Contagem, Minas Gerais, a cidade onde a população de galinhas é maior do que a de humanos. Brincadeira, tá? Entenda como as notícias são separadas em grupos, não apenas por ordem de importância, mas sim por essa ideia de proximidade. Temos logo ali embaixo um leve exemplo de casa de umbanda, motivo briga de vizinhos. A gente tem o título e muito próximo a ele a gente tem essa padronização de o título ser muito maior e o complemento da notícia vem logo embaixo em letras menores. Porque nesse caso eles querem mais chamar a atenção de quem está lendo o jornal e logo abaixo a gente precisa que a pessoa entenda o motivo de toda a revolta, do que acaba acontecendo em cima dessa notícia. O Jornal Super é um jornal um pouco mais popular, ele não vem com uma crítica em cima dos fatos que acabam acontecendo, ele é mais um jornal expositivo, qual que ele apresenta apenas os fatos, sem uma opinião formada em cima. Enquanto o Jornal Super é um pouco mais lúdico, eu lhes apresento o jornal O Tempo e o Jornal Estado de São Paulo, que são jornais que apresentam as notícias de uma forma um pouco mais seca e um pouco mais sem tantas cores. Enquanto o Jornal Super ele tinha esse brilho em cima das notícias, aqui a gente tem as notícias mais importantes em destaque pelo tamanho da fonte. Então, por vezes, temos uma ou duas notícias na primeira página informando que o volume de salário sobre 7 bilhões em um ano no país. Terrorista atropela e mata 8 em Nova York. A gente tem as fotos também que acabam ajudando. Porém, voltando para a primeira, eu queria lhes apresentar a seguinte notícia. A primeira notícia que está no canto superior esquerdo. Desgastado, ministro do PSDB pede demissão. A gente tem o título, a gente tem essa padronização do título em todos esses segmentos, a gente tem essas linhas. Eu queria ensinar para vocês agora uma ideia de decupagem. O que eu aprendi em cinema em relação à decupagem, eu queria trazer para o design, que é quando a gente olha um objeto e faz uma desconstrução dele para entender como é que ele foi feito e depois tentar refazer. Uma coisa muito importante que vocês devem fazer é enxergar alguma coisa, pegar os elementos, separar eles depois, eu vou ensinar isso depois em uma aula também, de identidade visual, já está até pronta o slide, em que vocês pegam esses materiais e reorganizam eles para formar algo novo, porém com os materiais antigos. Vocês fazem esse redesign com materiais que já foram produzidos antes, mantendo a identidade visual. Nesse caso, a ideia de proximidade está bem aí, onde a gente tem textos muito próximos uns dos outros, a gente consegue identificar que faz parte da mesma notícia. Isso parece algo muito lógico e muito intuitivo, mas é justamente isso que precisa ser dito. Algumas pessoas, quando estão iniciando no design, ou mesmo em seus trabalhos, alguém que trabalha no RH e precisa fazer algum banner, elas acabam destoando demais, colocando muito brilho, ou deixando tudo muito apagado. Tem como a gente direcionar os olhos da pessoa para o que é mais importante. Porque primeiro, nessa primeira página, você vai ler apagão em posto de gasolina faz preço disparar. A gente tem esse apagão como uma figura de linguagem e logo abaixo a gente tem a explicação de tudo que estava acontecendo e também o aumento percentual em cima do que foi noticiado. Esse direcionamento dos olhos implicam na ideia de diagramagem, como eu diagramo um material, como eu crio um material bem organizado e para onde que eu quero que a pessoa olhe. Porque primeiro ela vai ler a notícia grande, porque ela está mais em destaque. A gente tem ao lado, do lado direito, a seção de turismo, que apesar de estar sendo com uma cor vermelha, que o pessoal acaba falando que ela é uma cor mais chamativa, utilizada em menor quantidade, em uma tonalidade não tão forte, ela acaba sendo apenas em segundo plano em comparação ao tamanho. Então aqui está sempre em torno daquilo que você quer que as pessoas leiam primeiro, que te chame mais atenção.
coloque os elementos em grande escala, mas não exagere, por favor, faça testes antes. Próximo conceito, conceito de alinhamento, e agora eu quero que vocês usem a imaginação para criar linhas invisíveis. Eu, Guilherme, não sou muito fã dos alinhamentos centralizados, justamente porque eles deixam essa impressão de levemente quebrado em cada linha e fica difícil para a pessoa se localizar aonde que ela vai continuar a próxima linha de leitura. Existe uma coisa em tipografia também, que eu estudo de fontes, em que a gente acaba utilizando fontes serifadas para materiais de leitura mais densos, justamente porque eles acabam criando uma leve linha embaixo de onde que a gente está lendo e torna a leitura muito mais fácil. Nesse caso, eu tenho o antes e o depois, que essa imagem também foi retirada do livro Design para quem não é designer, em que é exemplificado o fato de série de concertos da Câmara, Escola Santa Rosa. Quando a gente coloca na segunda... Quando a gente leva esse exemplo para a segunda... Quando a gente leva esse exemplo para o redesign dele, quando ele foi refeito, o nome Escola Santa Rosa, ele é colocado lá embaixo como informativo da localização. Quando a gente olha para o primeiro exemplo, perceba que não há uma separação dos elementos. É muito difícil você entender o que vai ser apresentado, o nome de cada um, não tem títulos em negrito. E quando a gente volta na primeira parte, eu quero que vocês percebam a dificuldade que é interpretar aonde começa o endereço, onde termina o conteúdo, onde que é o valor dos ingressos, onde tem um telefone para mais informações. Quando a gente rediagrama, o material fica muito menor, porque a gente consegue adequar todo esse texto de uma forma mais organizada, diminuindo até o tamanho da fonte. Uma coisa que eu quero passar para vocês, já adiantando, o tamanho mínimo para fonte em materiais impressos, eu recomendo que seja 8, tamanho de fonte mesmo, que a gente vê no Word. É uma padronização de tamanho, está em PT lá também, tá? De pontos, escala de pontos, ok? Quando a gente tem esse segundo redesign, a gente tem quarteto de cordas, trio Artaria, orquestra da Câmara de Santa Rosa. A gente tem os títulos de cada uma dessas orquestras, ou trios ou quartetos, já bem definidos, e já é lógico que cada um deles vai acabar apresentando nessa série de concertos, que vai ser na Câmara da Escola Santa Rosa. Consegue distinguir? E é basicamente essa parte, a parte do alinhamento. Pense sempre nesses eixos invisíveis e alinhe as coisas à esquerda, à direita, centralizado ou mesmo distribuídos de forma um pouco mais harmônica. Esse outro exemplo de alinhamento, eu queria que vocês vissem a distribuição desses objetos. A distribuição que eu falo é quando você tem vários objetos, talvez jogados em uma estante, jogados em algum lugar, e que eu preciso colocar eles de forma que um esteja muito próximo ao outro, ou ao menos alinhado com a ideia. Eu vou mostrar aqui um outro exemplo, não está no slide original, mas só colocando aqui, para que vocês entendam qual é a diferença dessa versão organizada para uma versão desorganizada disso, que é muito comum. Eu já trabalhei em instituições que eram voltadas para o nicho de fábricas, e esse tipo de organização era muito comum por lá, onde que eles colocavam os elementos quase que de qualquer jeito, não se preocupavam com essa ideia de alinhá-los. E percebam que isso torna a leitura muito mais harmônica, a criação de materiais gráficos mais harmônicos de serem vistos e lidos. Próximo princípio do design, o princípio da repetição, que é muito utilizado em materiais gráficos com grande valor de informações. O que eu quero dizer com isso? Livros muito densos, catálogos grandes, ou outros materiais que venham a ter várias páginas. No exemplo aqui do lado, eu tenho a repetição da fonte. Isso é algo muito comum e que as pessoas talvez nem percebam por sempre usarem Arial 12. Porém, o tamanho da fonte influencia também no ritmo de leitura que a pessoa acaba tendo. Quando tem uma história, exemplo aqui ao lado, uma história ilustrada, eu tenho o título em uma determinada fonte, que eu vou sempre padronizar esse tamanho de título, sempre padronizar essa espessura de fonte. Na aula de fontes vocês vão ver que é realmente uma variedade enorme de fontes e como a sensação de que cada uma transmite pode passar à pessoa informações diferentes, informações sensoriais de percepção humana. O que a gente acaba tendo aqui? Nota, isso aqui é uma letra capitular. Eu adoro letra capitular, apesar de nunca usar, mas ela é para dar aquele leve destaque ou leve diferenciação. Ela pode ocupar 2, 3 linhas, e ela é geralmente uma letra maiúscula que é empregada sendo a primeira letra de cada parágrafo.
Ok, agora o princípio mais importante de todos esses, que é o contraste, porque esse aqui realmente me dá dor de cabeça quando a pessoa usa ele de forma errônea. Ok, aqui a gente tem um pequeno exemplo que é o designer o contraste do designer e o contraste do cliente. Existem alguns sites que eles ajudam a gente nessa ideia de contraste ou de algo contrastar. É justamente quando a gente coloca uma cor em cima da outra, essa ideia acaba se reforçando de forma muito forte. A gente tem, por exemplo, aqui nesses círculos amarelos. Quando a gente tem o branco no meio de um tanto de amarelo, isso são cores, mas podem ser em fontes também, o branco é difícil de ver. Perceba que quando você tenta olhar para esse círculo amarelo com o branco no meio, essa bordinha do branco ela fica levemente esfumaçada. É levemente difícil de focar na bolinha branca. Já quando a gente tem o círculo preto dentro do círculo amarelo, a gente tem um contraste muito mais forte e é muito mais fácil de perceber as coisas. Eu vou passar o exemplo a seguir. Nesse exemplo eu quero lhes apresentar o círculo cromático de Newton e eu vou passar ele de novo na aula de cores, explicar muito mais aprofundadamente. Só que aqui eu quero colocar o seguinte exemplo. Eu tenho uma cor um pouco mais escura, que seria o azul escuro, né? Atrás do amarelo. Eu vou colocar o exemplo de algumas caixas de texto. Sim, esse é o mesmo texto, só que estão com cores que contrastam e cores que não contrastam. A maioria das pessoas tem dificuldade porque não é tão intuitivo você entender que, ok, vou colocar tal cor em tal objeto. O natural que a gente faz é sempre o preto no branco, mas quando a gente acaba aderindo às cores, criar uma paleta harmônica, e isso eu explico um pouco melhor na aula de cores também, é levemente um pouco mais difícil. Então, quando a gente acaba criando essas dualidades de cor clara com cor escura, é o básico que eu posso passar para vocês agora, para que vocês entendam e consigam criar materiais gráficos que sejam visualmente atraentes. Tenham muito cuidado com isso, seja em posts no Instagram, qualquer vídeo que você for colocar alguma animação, ou mesmo documento que você venha criar que venha com cores. Tenha muito cuidado. O básico que eu vou lhes falar é, se você tem uma cor aqui no roxo, busque uma cor mais no amarelo, mais no laranja. Isso que a gente acaba chamando de contraste perfeito, que é quando a gente tem uma cor muito oposta à outra. Isso eu já consigo lhes adiantar para ser muito mais fácil o entendimento de contraste em relação a cores e harmonia. Quando a gente tem esse vermelho e esse roxo nesse segundo exemplo, que é difícil de ler, eu estou justamente lhes falando que essas são cores tão próximas, são cores que se mesclam em diferentes aspectos, que fica difícil a leitura. Vocês conseguem ver logo ao lado, é difícil de ler. Elementos que possuem uma certa coesão devem se manter próximos. Agora que eu falei dos 4 princípios básicos do design, que seria o contraste, o alinhamento, a proximidade e a repetição, eu gostaria de lhes passar a melhor parte da aula, basicamente, que seriam referências do que fazer e do que não fazer. E começando com referências do que não fazer, em relação a cores, contraste, posicionamento de fontes, temos esse pequeno panfleto, que apesar de parecer leve, ele tem bastante informação que prejudica até a própria pessoa que está lendo a compreender as informações que tem nele. Não é necessário você repetir tanto as informações logo nessa parte abaixo. Quando você lê bem nesse borrado amarelo, entre agora no mundo IPTV por apenas R$30, você está repetindo essa informação logo abaixo num card. Plano mensal, R$30, solicite teste grátis. Esse solicite teste grátis poderia estar na parte de cima, mas não estava, não entendi. A pessoa estava claramente querendo preencher o espaço. Assim como eu já disse que você não precisa utilizar todo o espaço do seu panfleto, do seu material gráfico, justamente porque não precisa. Esses cards logo abaixo, eu quero que vocês compreendessem uma coisa. Não precisa repetir material desnecessário. Quando você tem dispositivos compatíveis, ali embaixo já tem Smart TV, Box TV, computador, notebook, por aí vai. E logo acima você tem a logo desse pessoal. Você tem a logo de cada um deles, não precisa repetir. Já que na logo já tem o nome de cada um dessas tecnologias que acabam aderindo a essa Next IPTV, tá tudo bem, não precisa repetir informação desnecessária. Em relação à fonte, essa fonte é um pouco mais grossa do que eu gostaria que fosse.
E eu vou lhes apresentar agora um redesign que eu vou fazer, eu ainda não fiz. Vou apresentar em primeira mão para vocês um redesign que eu faria dessa Next IPTV. Ok? E continuando. Ok, essa aqui é um clássico, mas eu tenho tanta crítica para poder fazer em cima, que é a Lanches Mania. Ok, eu gostaria que vocês entendessem aquilo que eu falei do conceito de proximidade e de repetição. Leia o primeiro quadradinho, que é o açaí. Você tem açaí de 300 ml, que é uma fonte branca num fundo amarelo. Isso remete ao quê? Contraste, já expliquei isso agora. No segundo tem um açaí de 500 ml que está em verde. Tudo bem ele está em verde, mas o problema vem que os adicionais embaixo, eles estão em vermelho. O adicional do segundo está em vermelho também. Só que naturalmente as pessoas entendem essa questão de proximidade por elementos próximos. Então, já que essa segunda faixa de materiais que são os adicionais estão mais próximos do que a distância entre os açaís, a gente acaba entendendo que o açaí de 300 tem alguma correlação com essa primeira coluna de adicionais. E essa proximidade acaba tornando confusa a leitura. Primeiro, porque as cores, elas tiram essa conexão que elas deveriam ter. Quando você tem o terceiro quadradinho de açaí sendo o açaí de 700 ml, e ele é vermelho, que é as mesmas cores que a gente tem no adicional, e ele está distante, isso causa uma confusão. Não é para o açaí estar mais próximo, não é para todos os açaí serem roxo, não é para o açaí estar roxo junto com a yakisoba, e porque a cor natural do açaí é roxo, sendo que eu tenho o Temos Yakisoba em roxo. Eu não preciso dessa confusão mental, porque o roxo já é naturalmente associado ao açaí. E a pessoa tirar o roxo do açaí para colocar no yakisoba não tem essa coerência social que a gente acaba criando naturalmente. Quando você fala em açaí, naturalmente você entende que a fruta é roxa. Você entende que a cor representante dela é o roxo. E por isso que a gente acaba utilizando o roxo em toda a propaganda de açaí, justamente para as pessoas correlacionarem. Porque já é um empregado na sociedade que a gente entende que é roxo, é açaí. Tá tudo bem. Nubank podia ser fornecedor de açaí, tá tudo bem também. Ok, essa seção logo abaixo temos sucos e refrigerante. Confira. Confira como? As pessoas, elas precisam de um direcionamento mais claro. Ok, como que eu vou conferir? Eu tenho que ligar no número? Beleza, se eu ligar lá, provavelmente eles vão me falar. Mas não seria mais fácil que eles colocassem, que eles usarem esse espaço que eles tinham, em vez de colocar essa imagem, de colocar a lista de refrigerantes que eles têm? Porque talvez eles não tenham todos, talvez eles não tenham o que eu goste. Talvez o que eu goste, eles tenham, e isso me influenciaria a já ligar para eles e fazer um pedido. Mas ok. E o segundo exemplo, esse aqui é tão básico que eu não entendi por que a pessoa fez ele. É tão básico, mas é básico de um jeito ruim. Eu queria lembrar vocês daquela ideia que eu já falei antes de alinhamento, proximidade, contraste, e na aula de cores também teremos o significado de cada cor e como utilizar ela das melhores formas possíveis em seus materiais gráficos. Especialmente que vocês olhassem para esse modelo e identificassem todos os problemas que nele existem. Por favor, vejam que aquele destaque para seus produtos é um destaque, como assim? É a coisa que menos tem destaque em todo o panfleto. Não segue a curvatura que ele já tem nessa linha que parece um corte. E, de novo, olha o que eu já falei. Amarelo, branco. Branco, fonte branca em cima de amarelo. Não dá, justamente por conta do contraste. Destaque para 2 produtos, destaque para os seus 2 produtos. Eu tenho espaço para isso? O cara coloca destaque 2 produtos. Destaque para 2 produtos é o menor espaço que ele deixou em todo o panfleto. Serviços, produtos, seus produtos. Quando a gente cria site, o nome disso seria quase como um wireframe, onde a gente coloca, delimita os espaços onde vão ser ocupados pelas informações de verdade. Esses wireframes servem para a gente criar layouts. Porém, nesse momento, a gente tem o quê? A gente tem apenas jogadas informações de qualquer jeito, sem diagramação, sem separação. E eu queria que vocês comentassem em qualquer post lá no meu Insta o que vocês acharam desse post, desse panfleto. Uma vez eu me indaguei para que serve o design e eu percebi que quanto mais design você tem em um panfleto, em um material gráfico, você tem mais confiança do cliente. E é justamente o que a Conf mais promotora vai longe. Design, o que eu ia falar para vocês que design é mais confiabilidade no seu produto ou serviço.
Quando a gente fala da Conf+, a gente está falando de uma empresa que você tem uma foto de uma menina com muito dinheiro na mão. Cara, você é uma empresa é uma promotoria de crédito. Você está justamente querendo que as pessoas confiem em você. E você coloca o quê? Coloca esse laranja berrante e um cinza morto em cima de aliás, pelo fundo de todo o seu material. Quando você está falando de confiabilidade, a gente usa cores mais claras, cores mais leves, não chegando na tonalidade pastel, mas se quiser utilizar tudo bem, porque isso reflete identidade visual também, tô falando disso depois. Isso reflete quem você é, o que sua marca fala, como ela se comporta, como ela age, se ela é do bem, se ela é do mal, se ela é gentil, acolhedora, se ela é responsável. Porque justamente aqui eu só consigo entender que é difícil de eu ler empréstimos pessoal, financiamento e refinanciamento de veículos. Esse material gráfico não está adequado com uma agradabilidade da leitura, porque justamente o que ele faz é dificultar a nossa leitura em cima disso. O único ponto positivo é que a gente tem um casal de idoso feliz ali embaixo. Porém, eles não parecem brasileiros. Isso me distancia um pouco, porque parece coisa muito de americano. Esse vestuário me parece um pouco mais antigo também. Esse estilo de casa não é uma casa que a gente vê aqui no Brasil. Então, isso acaba distanciando o cliente final do projeto principal. Ok, eu quero lhes apresentar essas boas referências que eu quero que vocês sigam. Esses panfletos eu acabei retirando de alguns sites, eu quero que vocês olhem para eles e percebam o quão fácil pode ser feito. Eu tenho uma aula aqui que explica como manusear e utilizar as ferramentas do Illustrator, e ela serve justamente para isso, onde eu tenho fotos, trabalhos com imagens, imagens bem feitas, imagens bem colocadas. O título, a fonte tem alinhamento. Percebam que o alinhamento não está entre as duas primeiras fontes, porém eu tenho uma linha que acaba dando essa separação, esse diminuimento da fonte para ela ser uma descrição, e o alinhamento acaba ficando pelos objetos. Percebam que nessa segunda seção, onde o fundo é branco mais acinzentado, eu também tenho essa separação por conta dos elementos, dos distanciamentos, sabe, esses ícones que são colocados justamente para melhorar a compreensão do indivíduo, do leitor, de quem vai estar recebendo esse material gráfico. Logo no final eu tenho a logo. A logo ela não precisa estar grande, eu tenho uma aula também específica falando sobre logo, de como criar uma logo que seja memorável, para que ela não interfira na comunicação que você vai acabar atribuindo aos seus panfletos, seus materiais gráficos como catálogos e outros. Eu tenho o telefone não está naquele destaque grande que a gente viu nos últimos. Os últimos que a gente viram, que foram as referências ruins, o telefone está em tamanho enorme, exorbitante. Aqui eu tenho uma boa separação e distribuição do espaço que a pessoa tinha para trabalhar essas informações. E percebo que a imagem, aliás, ocupa quase 50% de todo o material gráfico. E são apenas duas imagens utilizadas de forma harmônica para representar o cuidado inicialmente da mãe com seu filho com essa máscara. A segunda foto é uma pessoa em estado de felicidade, mesmo a gente não vendo o sorriso dela, a gente vê a expressão facial pelos olhos e pelo gesto que ela tem com as mãos, de que ela está acenando para alguém e está sorrindo com os olhos. Sorrir com os olhos é formar essa partezinha aqui no rosto, que a gente já consegue identificar pelas feições humanas mesmo com a boca tampada. Minha única pequena crítica é esse leve espaçamento entre fontes que tem nessa segunda coluna. O espaçamento dela eu acho um pouquinho grande, mas é apenas isso. De resto eu achei lindo. E os ícones são muito fáceis de serem feitos. Os primeiros vocês podem pegar em bancos de imagem ou bancos de vetores que já disponibilizam esses vetores para trabalho. Já o segundo, você acaba tendo essas formas de seta, que são apenas marcadores, que você também consegue fazer. Mas Guilherme, talvez fique muita informação. Eu quero que você olhe e perceba para esse panfleto. Ele te cansa? Ele te causa algum desconforto? Ele te deixa confuso de alguma forma? Se nenhuma dessas respostas for sim, então tá tudo bem. Tipo, se ele te deixa confuso, refaça, reorganize. É tudo questão de organização. Tá tudo bem?
Esse segundo panfleto é apenas uma referência e ele parece ser um pouco mais complicado de ser feito, só que eu quero falar que não, ele não é tão complicado de ser feito. Essa forma que a imagem está ocupando é simplesmente um retângulo que teve as arestas cortadas ou arredondadas, dependendo do método que tu usa. Foi replicado o mesmo formato para criar a ideia de repetição, né? Repetição também funciona em elementos que a gente acaba atribuindo em todo o material gráfico. Então, marcadores também são elementos de repetição, cores também são elementos de repetição, fontes, quando repetidas de forma adequada, também são materiais de repetição, destaque na fonte também, tá? E linhas, sabe essas linhas que a gente está vendo nesse material? Essas linhas que separam, além do conceito de proximidade, separar bem obviamente cada parte do panfleto, a gente também tem essas linhas que ajudam nessa separação e torna tudo mais coerente. Eu tenho no final os meios de contato, endereço do site, que também são informações complementares para contato. Geralmente o contato fica na última seção do panfleto ou do site, justamente porque eu não quero que a pessoa entre em contato comigo logo no início. Eu quero estampar na cara dela o que eu faço, quais são os meus benefícios, com o que eu trabalho e por aí vai. Quando eu vou descendo nesse panfleto, eu tenho a fonte, a discrepância é muito boa, nesse caso de tamanho de fonte, porque eu tenho um título que chama atenção e eu tenho espaço para trabalhar esse título. Eu quero que vocês percebam os espaços vazios, as margens que são muito largas, e isso torna tudo mais respirável, é uma área de respiro que a gente também chama. Quando eu tenho ali no topo, logo abaixo da logo, esse espaço em vermelho, eu não tenho uma linha vermelha, eu tenho nesse fundo uma separação muito inteligente, muito bem feita, de um leve chanfro que foi feito do vermelho de fundo. Isso torna tudo um pouco mais geométrico, torna toda essa experiência mais com mais personalidade. Sabe esse formato em que a foto está acoplado? Quando você vai lá na parte de baixo que está falando para se conectar com eles, entrar em contato, é a mesma silhueta, é o mesmo formato, só que esticado. Isso também gera aquela ideia de repetição que eu já falei antes. Próximo slide. Esse próximo é levemente um pouquinho mais complicado por conta do trabalho com gradiente e de fontes. Porém, não é nada demais. Isso aqui não é difícil de fazer. A gente tem uma foto que ela foi bem tirada, bem ampliada e bem editada. A gente tem a separação de uma forma mais coerente, um pouco mais harmônica, onde eu tenho a logo na parte de cima, a informação principal no centro, porque isso aqui é apenas uma chamada para um workshop, para uma conferência. E eu quero que as pessoas saibam aonde é, quando que é e se elas vão precisar pagar alguma coisa. Então todas essas informações já estão na parte de baixo. Isso também se deve ao fato desse panfleto talvez ser um pouco maior? Provavelmente, porém se eu diminuísse a escala dele, as outras informações também iam reduzir. Se eu modificasse esse panfleto para um post no Instagram, claramente a logo não precisaria estar lá, porque é o próprio perfil que estaria postando. O endereço do site também não precisaria estar, porque é apenas um post, as pessoas já sabem, que já seguem essa instituição, já sabem o que ela acaba postando. Apenas o endereço, a data seria relevante sim, e os outros desejos que eles acabam colocando nesse tipo de panfleto, ou mesmo nesse tipo de post. E eu quero que vocês percebam a suavidade que foi feita desses espaços em branco. O que eu falo de espaço em branco são essas áreas reservadas onde não tem informação em texto ou de muita imagem. É apenas uma imagem que foi muito bem trabalhada. Tenham isso em mente, por favor. Nesse próximo exemplo aqui, que é um ótimo exemplo também, eu só acho que pecou um pouco no excesso de informações em todos os lugares que tem nesse post. O que eu quero falar aqui é que você não precisa abusar de materiais gráficos ou de muitas cores. Aqui, quando você vai ver, você tem cores em todos os locais, em todos os marcadores, mas quando você vê, são só duas cores, mais o cinza, o preto e o branco. Eu acabo não trabalhando muito o preto e branco como cor, só que essas variações de cinza são muito interessantes quando você não quer atribuir tanta cor ou colocar muito preto no seu material. Até porque a cor preta, quando ela é demasiadamente usada, ela acaba pesando muito o que você vai querer transmitir para a pessoa.
O que eu tenho aqui são quatro cores. O que eu tenho aqui é um excesso de elementos que talvez eu não usaria, eu deixaria muito mais clean, muito mais limpo. Esse tipo de fonte é agradável, é uma fonte fácil de ser lida, é uma separação de elementos que ali eu tenho uma pessoa, logo abaixo eu tenho uma descrição dela, na verdade é um lorem ipsum. Lorem ipsum que a gente chama é um texto de marcação, é um texto que a gente acaba colocando justamente para falar, ok, aqui tem um texto e geralmente a gente apresenta esses modelos para o cliente ou já deixa guardado para que a gente possa usar futuramente. Quando eu falo de atributos, quando eu falo de descrições de alguma pessoa, é muito interessante a gente já ter esses textos de marcações separados em determinados locais que sejam mais de fácil percepção visual, se é que vocês me entendem. Ok, vou explicar melhor um pouco essa parte. A gente divide os materiais de acordo com a relevância, de acordo com a importância deles. Se for interessante de eu explicar quem é essa pessoa em determinado material, eu deixo essa informação mais próximo dela, ou abaixo, ou do lado, ou diagramado de uma forma que está explicando quem ela é de uma forma mais próxima, ou nesse caso, se naquele texto fosse uma descrição de quem é essa pessoa, teria o nome dele em cima, ou embaixo também, mas poderia fazer logo na explicação junto. E eu tenho essa separação e eu quero que vocês vejam esse retângulo. Esse retângulo que é feito, que parece que ele flutua, que parece que ele está em cima desse fundo branco. Tudo certo? E eu só queria mostrar mais esse último exemplo da aplicação de cor, trabalho com imagens e trabalho de fonte. Como a fonte branca, utilizada em quase todo o material, ela realça em cima de cores que tem um contraste um pouco mais escuro. O verde eu já disse que é uma cor mais clara, porém, dependendo da tonalidade que você usa, que você acaba utilizando dele, ele se torna um contraste muito bom com o branco, mesmo se a fonte for muito fina. Quando eu tenho esses ícones, aliás, eu consigo deixar para vocês aqui na tela, alguns sites que vocês podem baixar esses ícones, estão todos aqui do lado. Esse tipo de imagem é uma imagem que humaniza o panfleto, que gera conexão com as pessoas, e juntamente com as cores dessa logo, por ser a Olá Clínica Médica, ela é uma clínica que já transmite essa sensação de opa, esse aqui é melhor do que outros hospitais que tem uma cor muito triste. Esse próprio panfleto já transmite uma sensação de felicidade, não apenas pelas cores, mas também as fontes influenciam nisso e mesmo a foto que está sendo utilizada. E agora eu só quero falar uma coisa que é o último slide explicando. Não tenham medo. Existem pessoas lá fora fazendo trabalhos muito piores que o seu e ganhando muito mais dinheiro que vocês. Então é isso, gente. Até mais. Obrigado por terem visto essa aula. Qualquer coisa, tem mais aulas aqui embaixo. Tem mais outras 2 aulas gratuitas disponíveis. E é isso. Até mais e claquete!